Correção do exercício sobre gêneros literários. Questão número 1. Qual a diferença mais significativa entre a poesia lírica e a épica? O tipo de verso empregado ou o conteúdo? Justifique sua resposta. A resposta é o conteúdo. A poesia lírica é subjetiva, a poesia épica é objetiva, narra um fato grandioso. É o caso de Os Lusíadas, de Camões, escrito em versos decassílabos, comumente usado nas poesias líricas. Questão 2. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o enxadrista e os seus trebelhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder de marcha de cada peça, e afinal, umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Machado de Assis, do livro Esaú e Jacó. A intervenção direta do narrador no texto cumpre a função de: letra A. Distanciar o leitor da articulação da história, evitando a identificação emocional com as personagens. Veja bem, as obras de Machado de Assis, um ícone literário, apresentam uma característica interessante que é a de ter uma conversa direta com o leitor em todos os romances escritos. Portanto, aqui na letra A, o verbo distanciar está incorreto porque o certo seria aproximar, conversar com o leitor. Letra B. Despertar a atenção do leitor para a estrutura da obra, convidando-o a participar da organização da narrativa. Esta sim é a questão certa, é a letra B. Letra C. Levar o leitor a refletir sobre as narrativas tradicionais, cuja sequência lógico-temporal é complexa. Aqui, quando ele fala de narrativas tradicionais, não está correto, porque, na verdade, o texto não tem esse objetivo e não fala sobre as narrativas tradicionais, né, analisando que elas sejam complexas, enfim. Letra D. Sintetizar a sequência dos episódios para explicar a trama da narração. Então, ele não faz resumo, ele não analisa o conteúdo onde se constrói a narrativa. Então, a letra D está errada também. Letra E. Confundir o leitor, provocando incompreensão da sequência narrativa. Olha, a sequência narrativa tem a ver com as ações dos personagens no tempo, espaço e com o conflito que vivem. É a estrutura da história, a ordem dela, sequências combinadas entre si. Portanto, a questão está errada porque Machado de Assis não pretende confundir o leitor, mas sim se aproximar dele. Questão 3. Leia os textos a seguir, assinale as alternativas corretas e depois some os valores atribuídos. Letra A. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Manuel Bandeira. Letra B. Recebi os trocados a que tinha direito e fiquei procurando um novo emprego noutro ramo. Bento Silvério. E letra C. Um primeiro sobressalto de pânico apertou-lhe a garganta. Padre Estevão! Falou alto, pensando que talvez houvesse alguém ali em alguma parte. Antônio Calado. Vamos analisar então essas três opções aqui. Na primeira, os versos do fragmento A apresentam características líricas? Sim, trata-se de um poema escrito em versos, é um quarteto com rimas cruzadas, veja bem. Rima chora com por agora e desencanto com pranto, né? A, B, A, B. Ok, então a 2. O fragmento B está escrito em prosa, que tem como unidade de composição básica o parágrafo. Exatamente. É um texto contínuo, sem apelo emocional, corretíssimo. 4. O fragmento C está impregnado de características dramáticas, também. Nós notamos pelo diálogo, né, marcado pelo travessão, verbo dicende, exclamação, ok. Agora 8. A estrofe é a unidade de composição básica da prosa. Errado. Não é da prosa, mas sim do poema, né?
16. A prosa presta-se para a confissão amorosa, pessoal, e a poesia para a criação de personagens e a estruturação de longas narrativas. Então aqui é o contrário. A prosa, ela está ligada às longas narrativas e a poesia à confissão amorosa pessoal. Somando o total de respostas corretas que nós temos, 1 mais 2 mais 4, 7, né? Então a resposta aí é o numeral 7. Vamos adiante com as questões 4 a 6. Crônica tem esta vantagem: não obriga ao paletó e gravata do editorialista, forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas. Não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece. Dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o que mais imaginar se possa. Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico, etc. Mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou o comentário precisos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial, e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável ainda na divagação. Não se compreende ou não compreendo cronista faccioso que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia sem procurar influir neles. Fazer mais do que isto seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado, minutos no café da manhã ou à espera do coletivo. Então, Carlos Drummond de Andrade, escritor desse texto, é o mineiro de Itabira, o mais velho cronista e considerado um dos maiores poetas do Brasil. Ele participou da segunda geração modernista que teve início em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Lembra daquele poema, No Meio do Caminho? Exatamente, é dele. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Vamos seguir adiante aí com a questão 4. Segundo o que se depreende do texto, para Drummond a crônica poderia ser caracterizada como, letra A, uma atividade literária em prosa, veículo de notícias sobre fatos da atualidade. Então, ele não fala que é uma atividade literária em prosa, portanto, essa questão está incorreta. Uma atividade jornalística, isto é, noticiário científico ou literário apresentado em linguagem simples e agradável. Então, quando fala em noticiário científico, temos o erro, portanto, não. Letra C. Uma atividade literária que visa menos a especificidade e profundidade do assunto que ao entretenimento do leitor. Correto. Questão número 4. A resposta certa é letra C. Letra D. Uma reportagem disfarçada, pois nela não se nota o nervosismo saltitante do repórter. Então, ele não disse exatamente que é uma reportagem disfarçada, né? E questão E, uma reportagem, embora camuflada em atividade literária, na qual o jornalista não deve ser faccioso. Então, quando ele diz que o jornalista não deve ser faccioso, temos aí o erro desta questão. 5. Segundo Drummond, não é exato afirmar que, letra A crônica geral deve ser fruto da fantasia e da vadiação de espírito do cronista, embora não deva tratar de trivialidades. Então, no finalzinho aí nós temos o erro, porque deve tratar sim do cotidiano, do trivial, mas sem ser trivial na maneira de escrever, segundo Carlos Drummond de Andrade. Nas letras B, C, D e E, o erro está exatamente nos advérbios de negação não, quando ele diz, olha, na letra B, o cronista geral não é obrigado a posicionar-se corretamente diante dos grandes problemas. Letra C, embora haja cronistas especializados em economia, finanças, etc., não se obriga o cronista geral à especialização em determinado assunto. Letra D. O cronista geral não pode ser confundido com o repórter, porque este visa a apuração de fatos, enquanto aquele deve circular entre os acontecimentos do dia. E na letra E, o cronista geral deve ser confiável, embora não precise entender de nada ao falar de tudo. Então, em todas essas questões aí, nós temos erro na palavra não.
E a correta aqui das 5 é a letra A. 6. Assinale a alternativa em que ambas as expressões não se relacionam com o modelo de crônica apresentado por Drummond. Então, aqui nós temos na letra A, B, C e E expressões que o Drummond utilizou e que estão corretas, estão de acordo com o texto. Veja bem. Letra A. Paletó e gravata, ponto de vista não ortodoxo. B. Nervosismo saltitante, território livre da imaginação. C. Prazo de atuação limitado, ponto de vista não trivial. Na letra D. Informação ou comentário preciso, apuração imediata do fato. Quando ele fala em apuração imediata, ou seja, no momento em que ocorre, o Drummond ele cita lá no início do texto que ao cronista não se exige a apuração imediata do fato na hora em que acontece. Então, aqui está o erro dessa questão, na palavra imediata, tá? Então, a 6 você deve marcar a letra D. E na E, inclinação para o jogo da fantasia, especialização suada, também encontramos no texto. Questão 7. As questões de número 7 e 8 tomam por base a tragédia em um ato, assinada pelo escritor, tradutor e desenhista Milor Fernandes, 1924, e publicada pela primeira vez em O Pif-Paf, O Cruzeiro, 1945. O capitalismo mais reacionário. Tragédia em um ato. Personagens, o patrão e o empregado. Época, atual. Ato único. Empregado. Patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há 40 anos que trabalho na empresa e até hoje só cometi um erro. Patrão, está bem, meu filho, está bem. Mas de agora em diante, tome mais cuidado. Pano rápido. Então vamos à questão. Essa tragédia relâmpago de Milor Fernandes, denominada O Capitalismo Mais Reacionário, mobiliza o campo da sugestividade e, num clima de aparente humorismo, libera todo um universo de conceitos, situações e costumes subentendidos. Releia o texto apresentado e, na sua interpretação, responda. Letra A. O que está subentendido no discurso direto do patrão? Olha, embora aparentemente o patrão se mostre compreensivo e paternal, no fundo há em sua fala uma severa advertência ao empregado. Ele afirma que o empregado é descuidado, desatento. Veja bem, esse empregado trabalhou 40 anos e cometeu apenas um erro. E quando ele comete um erro, o patrão lhe chama a atenção, desvalorizando tudo que ele já fez pela empresa em todos esses anos, né? B. Por que este texto pode ser entendido como crítica de costumes? Olha, Milor Fernandes faz uma crítica ao comportamento do capitalista, o que nos remete ao título. O patrão é típico representante do capitalismo mais reacionário, primitivo, atrasado, né? 8. A tragédia, no sentido clássico, é uma obra fortemente dramática, inspirada na lenda ou na história e que põe em cena personagens envolvidos em situações que desencadeiam desgraças. Em sua função poética, destina-se também a infundir o terror e a piedade. Considerando esta definição, releia o texto de Milor Fernandes e, a seguir, letra A. Interprete por que apenas esse diálogo entre os dois personagens poderia caracterizar uma tragédia, segundo o autor. Então, aqui, o diálogo está centrado em um conflito, temos a representação de uma situação que desencadeia desgraça, e para o leitor sensível, a cena pode infundir o terror e a piedade. Letra B. Interprete um sentido conotativo da expressão meu filho nas palavras do personagem patrão. Conotativamente, a expressão meu filho deve ser entendida como manifestação da postura aparentemente paternalista que o patrão assume, e não de um pai querido para com seu filho. Espero que vocês tenham entendido a explicação e até a próxima.